Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma questão de ambientes barulhentos e como eles podem afetar a nossa saúde auditiva. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de iniciar então aqueles recadinhos básicos do canal, né? Se possível se inscrever e deixar o like, isso vai nos ajudar bastante. Ultimamente temos convividos mais com questão de ambientes muito barulhentos, né? Então, seja principalmente no nosso dia a dia também, né? Seja por uma questão de trabalho, ou uma questão de eventos, ou até mesmo na nossa casa, uma exposição prolongada aos ruídos pode causar danos que são praticamente irreversíveis ou irreversíveis à nossa audição, né? Então é importante e crucial a gente praticar uma proteção auditiva para garantir que a gente tenha uma saúde dos ouvidos mais adequada. Então a gente sabe que muitas vezes as pessoas precisam se expor a esses determinados tipos de ruído, né? Mas então a gente vai identificar o que é um ruído, né? E qual é o tipo de ruído que mais nos afeta. Então o som ele é medido em decibéis, né? Às vezes as pessoas já podem ter até ouvido falar na televisão que tal produto tinha tantos decibéis de frequência ou de volume. Sons acima de 85 decibéis eles podem já ser prejudiciais ao nosso ouvido, né, numa questão de exposição prolongada. Para ter uma ideia, então, sabe aquele secador de cabelo que a gente tem em casa e utiliza de vez em quando? Ele é capaz de emitir 90 decibéis enquanto que ele está em funcionamento. Então, isso já é uma questão bem alta, né? Mas o que acontece? Nós, utilizando ele em casa, não vamos estar nos expondo eles a muitos minutos, no máximo alguns minutos, ou um conjunto de minutos. Mas pessoas que trabalham em salão de beleza estão expostas a muito mais tempo à utilização daquele barulho. Então, elas eventualmente pode ter algum tipo de transtorno em decorrência do uso do secador de cabelo. Agora, a gente também sabe que alguns determinados shows eles têm um volume de decibéis mais alto. Encontramos aqui uma reportagem que falou que detectou num show de rock que teve numa cidade aqui no Brasil, eles mediram e chegaram a 120 decibéis. Então já é uma questão bem maior, porque as pessoas normalmente saem com aquela sensação do ouvido entupido ou o zumbido dentro do ouvido. Já sons acima de 130, como o som de um avião decolando, eles podem causar de imediato danos à nossa audição, né? Por isso que normalmente quando o avião vão levantar, não tem muitas pessoas por perto da pista, e a própria cabine também do avião, né? Ele tem isolador para as pessoas não escutar aquele barulho também. Então a gente tem que estar sempre atento a essa questão de ruídos muito altos que a gente possa estar enfrentando. Caso a gente tenha que se expor a esses ruídos, a gente precisa daquela proteção auricular, né, para ter esse dano reduzido. Então são medidas eficazes para proteger os nossos ouvidos, né, aqueles protetores auriculares. Aí tem, antigamente quando a gente participava de alguma atividade, né, antes de ser agente de saúde, eu ajudava em outras funções, eu uma vez cheguei a utilizar, era aqueles mais antigos ainda que eram como se fosse um fone de ouvido, só que maiorzinho, e a gente colocava no próprio ouvido. A gente sabe que tem os mais avançados, que são aqueles de proteção que a gente coloca tipo headset e tudo. Então eles são importantes porque eles vão estar ajudando a nos proteger. E aí existe algum tipo diferente, né, como a gente estava comentando, que são protetores de espuma, que tem protetores de espuma, né, que são baratos e eficazes, basta apertar e inserir no canal auditivo e esperar que ele se expanda para criar uma vedação, como se fosse aquelas massinhas quando a gente vai no dentista, que eles fazem os moldes, ela expande. Tem aqueles protetores auriculares reutilizáveis, né, que são feitos de silicone ou plástico, pode ser lavados e reutilizados, e é sempre importante, se vai utilizar mais de uma vez, fazer essa questão da limpeza, né, muitas vezes a pessoa estava no serviço e aí precisou usar em casa, outra pessoa quer utilizar, fazer essa questão da higiene, até para não transportar questões de problemas de saúde de uma pessoa para outra, então é importante fazer essa. E também tem protetores personalizados, né, que são aqueles feitos sob medidas para questão propriamente do ouvido, e aquelas mais, como aqueles mais avançados que são para tapar uma questão quase que completa da questão da audição. Uma redução de ruídos quando for possível realizar, né, uma exposição, ou questão de uma redução de exposição aos ruídos, né, que é sempre possível limitar essa exposição dos nossos ouvidos a ambientes mais barulhentos, né, e algumas até são então uma questão de distância, manter uma distância possível do fonte de ruído, né, a intensidade do som diminui conforme a distância. Então, a pessoa está participando de uma palestra ou de algum evento, ela fica um pouco mais longe, ou está num show, ela quer chegar ali mais perto do artista, fica um tempo ali mais perto e depois sai e depois pode retornar. Tem essa questão
de variar a distância para não afetar tanto o ouvido, fazer pausas regulares de ambiente barulhento, por exemplo, trabalho num ambiente que tem 5 máquinas fazendo barulho constante. Então faz a atividade ali, dá uma saidinha e volta depois, ou provavelmente pode conversar com a questão da gerência para ver se eles conseguem fazer essas pausas mais seguidas para ter uma proteção maior em relação aos ouvidos, além de estar na própria questão de proteção individual. Isolamento acústico, né? Então, se trabalha num ambiente que é muito barulhento, considerar usar aquelas cabines de isolamento acústico, ou propriamente a pessoa ter um ambiente que ela produza esse tipo de isolamento, para poder também estar ajudando. Uma das questões que a gente passou aqui no vídeo de hoje, né? Então, se a pessoa se expõe a um determinado tipo de ruído, ou apresentou algum tipo de problema em relação ao seu ouvido, ou questão de zumbido, questão de perda de audição, é sempre bom ficar atento a que tipo de sintoma essa pessoa está passando e, assim que possível, procurar um atendimento médico para ver como é que está a saúde do seu ouvido e, a partir dali, então, criar essa cultura de prevenção. Né? Se a pessoa ela precisa se expor a um ambiente onde o trabalho dela é muito barulhento, tem muito ruído, ela não vai simplesmente chegar lá no serviço dela e vai executar a atividade, ela vai ter que passar a ter uma questão muito maior de prevenção, porque por mais que ela esteja ligada à empresa, a empresa vai prestar o apoio, mas se ela não cuidar, futuramente ela que vai ter o problema de audição. E aí, às vezes, a pessoa não vai ter tanto essa questão de depois conseguir se adaptar à sua perda auditiva ou outro problema que possa estar ocorrendo. Então, sempre que possível, está exposto a um ambiente ou vai fazer algum tipo de viagem, por exemplo, as pessoas normalmente viajam de ônibus ou avião em mais de 2, 3 horas e ficam com fones de ouvido. Então, evitar de ficar com esse uso prolongado, evitar ficar exposto muito a esses ruídos, porque isso vai estar, querendo ou não, ajudando a nossa saúde auditiva também. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele falou sobre essa questão de alguns problemas e questões que possam estar ocorrendo em relação ao nosso ouvido, né? Também falamos um pouquinho sobre a questão propriamente da prevenção. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.